O acordeão foi a minha escolha desde sempre, na verdade. Conto a história. Na casa da minha avó havia um acordeão assim, já muito velhote, que na história. O acordeão foi a minha escolha desde sempre, na verdade. Conto a história. Na casa da minha avó havia um acordeão assim, já muito velhote, que na verdade eu até hoje não sei muito bem porque é que ele estava lá. Nenhum dos meus avós alguma vez tocou. Mas eu gostava muito de brincar com ele, e aí foi o meu primeiro contacto com o acordeão. E depois, segundo o que os meus pais contam, eu era fã do Kim Barreiros e na altura eu tinha 6 anos e os meus pais fizeram questão que eu fosse aprender um instrumento e o único que eu queria era o acordeão. Eu lembro-me, na altura, ainda não havia assim tantos sítios onde houvesse acordeão, e lembro-me que andámos em vários sítios à procura de onde é que poderia ir aprender. Depois encontramos e assim foi até hoje. Bem, eu acho que hoje em dia já há muito menos preconceito em relação ao acordeão. Já cada vez há mais abertura para o instrumento, embora continue a haver muita gente que às vezes não sabia que o acordeão podia ser um instrumento que pudesse tocar música clássica. Eu lembro-me, por acaso, que na altura que andava na escola até tinha alguma vergonha de dizer que estava a aprender acordeão, porque era assim um instrumento mais associado à música pimba ou à música popular, e lembro-me que na altura até não comentava muito que estava a aprender. Mas lá está, é um percurso e um caminho que aos poucos eu penso que vai mudando a mentalidade das pessoas. A peça que eu vou tocar é a Sonata número 8, Patética, o primeiro andamento do Beethoven. Beethoven dispensa apresentações, mas esta peça foi composta em 1798 e diz que ele foi dedicada ao amigo dele, príncipe austríaco Karl von Lichnowsky. É uma peça que tem partes mais rápidas, partes mais lentas, tem uma introdução bastante lenta, mas muito impetuosa, que eu acho que é lindíssima. Na verdade é uma peça que eu gostava muito, e como não a conseguia nunca tocar no piano, pensei fazer um arranjo para o acordeão, e na verdade é a primeira vez que eu vou tocar o andamento assim, todo seguido.
acordeão é um instrumento da família dos aerofones, de palhetas livres. Então, o som é produzido quando, por ação do fole, o som vibra nessas palhetas. Basicamente é isso. No caso do acordeão, o braço esquerdo é que impulsiona essa força exercida no fole, que faz com que o som seja emitido. No caso deste em específico, chama-se acordeão de concerto, em que tem um mecanismo na mão esquerda, em que, assim, muito resumidamente, fica como se fosse igual a um piano. As notas da mão direita ficam iguais às da mão esquerda, e isso é que permite, por exemplo, tocar Bach ou Scarlatti e várias peças. E é isso. Depois tem um mecanismo de registros que tem uma diversidade tímbrica bastante grande. Ou seja, num registro, por exemplo, podem estar sobrepostas 2 oitavas, e isso produzirá um som mais grave e mais cheio, digamos assim. E depois o resto é um instrumento muito minucioso em termos de mecânica, mas isso já são coisas, pois, muito específicas. Eu diria, e como professora do instrumento, o que eu acho que é mais difícil e que às vezes também noto que os alunos têm mais dificuldade é a coordenação do fole, porque além de ser preciso alguma força de braços, especialmente do esquerdo, ou seja, nós temos de tentar que o fole esteja sempre constante, porque se houver oscilações no ar, se a pressão do ar não for perfeita ou quase perfeita, vai sentir oscilações no som. E isso é talvez o ponto mais difícil de encontrar um equilíbrio, tirando depois todas as outras especificidades do que é tocar um instrumento. É tudo. E depois os botões também têm uma disposição, se calhar um bocadinho diferente dos outros instrumentos, não sei. Aí já, se calhar, cada um puxa um pouco a brasa à sua sardinha, porque cada instrumento terá as suas dificuldades. A peça que eu vou tocar é a Sonata L33 K87 do Scarlatti. É uma sonata lenta. Diz que na altura não havia indicação do andamento para ela, mas é indicado hoje em dia que deve ser tocada como um adágio ou um andante. E é uma peça, digamos, profunda, entre as muitas sonatas que Scarlatti compôs, e representa muito o gênio da polifonia com que ele compunha muitas das peças. Depois há uma curiosidade interessante, porque, pelos vistos, Scarlatti viveu na Península Ibérica durante 30 anos e conta-se que chegou a ser mestre cá em Portugal durante o reinado de Dom João V, e chegou a ser mestre de uma das filhas dele. E acho que é uma curiosidade interessante, e a peça é muito tocante, diria eu, e sentimental também.
vários momentos especiais e, na verdade, orgulho-me muitas vezes dizer que tive a honra de quase fazer coisas que gosto e que me completaram, o que nem sempre é possível na música. Mas talvez alguns dos mais especiais tenham sido recentemente. Foi em outubro, toquei com o coro da Gulbenkian na igreja de São Roque e isso foi um momento muito especial. Mais recentemente tive a possibilidade de tocar com o Salvador Sobral. Foi um projeto que criámos todos desde raiz. Estivemos uma semana fechados, como ele diz, até a brincar num Big Brother musical, e tivemos só a criar para esse fim desse concerto, que é um tributo a Jacques Brel. E depois foram 3 concertos na Casa da Música, CCB e Teatro Aveirense, e foi muito especial. Acho que para todos, na verdade. E talvez sejam assim alguns momentos marcantes. Como disse, há mesmo muitos, é difícil. Sou uma sonhadora, diria eu, mas sim, os maiores sonhos como músico, obviamente que é tocar nos grandes palcos, aqueles mais conhecidos. Às vezes imagino-me lá, sem dúvida. E fazer um trabalho com a orquestra também é uma coisa que me cativa bastante. Já tive algumas oportunidades, e acho que são assim alguns dos sonhos. Assim, a curto prazo, não sei se é um sonho ou um objetivo, tenho a perspectiva de fazer um disco a solo, mais baseado neste repertório clássico. A peça que vou tocar é um prelúdio de Bach, também dispensa apresentações. É o prelúdio número 15 em Sol maior, BWV 884, do Cravo Bem Temperado, número 2. Neste caso foi uma adaptação que eu fiz para o bandoneon. E então foi esse o principal desafio, porque nunca tinha experimentado tocar Bach no bandoneon. Então, em termos de dedilhação, é um pouco diferente do acordeon, e esse foi o principal desafio. É praticamente, diria, quase 24 horas do meu dia, porque às vezes, se não estou a estudar, inevitavelmente estou a pensar em música ou em alguma coisa para compor ou repertório para ver. E acho que na arte em geral
quem se dedica a ela é mesmo uma paixão enorme. É quase inevitável não parar de pensar nisso. E, portanto, diria que é mesmo é grande parte de mim. E acho que sempre assim foi, na verdade. Às vezes, quando penso sobre isso, é mesmo preenche-me quase por completo.